Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Clube da Misha. O meu nome é Josemar António, eu sou consultora de negócios e neste episódio nós vamos falar sobre o mercado de emprego em Angola. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa edição. É uma edição que eu vou ter muito gosto de falar porque é um setor que todos nós temos interesse. A forma como o mercado de emprego tem se desenvolvido diante de todas as mudanças demográficas e económicas que o nosso país tem de alguma forma enfrentado, precisamos falar sobre isso, precisamos ter debates sobre isso. E ninguém melhor para estar numa edição como esta do que o nosso parceiro, que é a Jobartis, hoje representada pelo Mauro Domingos, com quem eu vou ter o prazer de conversar hoje. Vamos falar mais sobre a missão da Jobartis, que na verdade é hoje um dos maiores servidores deste setor, do setor de recrutamento e do desenvolvimento do mercado de emprego em Angola. Vamos falar dos serviços deles e conhecer melhor a história desta empresa e perceber de que forma é que então o mercado tem se comportado e o que podemos esperar para o futuro e de onde viemos, o que é que podemos falar. Portanto, deixem-se estar por aí que a edição está muito interessante. Mauro, eu sei que a Jobartis é hoje o maior e o primeiro portal de empregos em Angola, mas antes mesmo de falarmos da Jobartis, se calhar contas um bocadinho, já contaste-me a mim no off, mas se calhar era bom perceber quem é o Mauro Domingos dentro da Jobartis e como é que chegamos a esta fase, 11 anos depois. Ok, muito obrigado, Josemara. Antes de mais agradecer em nome da Jobartis pelo convite efetuado. Antes de começar a falar sobre a Jobartis, vou falar um pouco sobre mim. O Mauro Domingos é uma pessoa licenciada em Direito, por acaso, já com alguma passagem por questões mais ligadas à tecnologia e tudo, não é? Uhum. Que em 2013, não é? Tomou conhecimento do projeto Jobartis, não é? E foi convidado a fazer parte como estagiário. Ok? Portanto, aqui em primeira mão, informar que fui o primeiro colaborador da Jobartis, não é? E ao longo dos anos fui crescendo com a organização e esse crescimento levou-me a que desde o ano passado me tornasse o diretor-geral adjunto da Jobartis aqui, responsável pelas operações em Angola. Olha, neste pequeno respaldo já dá para perceber que, além de serem um portal de emprego, também são uma empresa com uma cultura de desenvolvimento de carreiras. Gosto muito que começamos por esse passo, porque percebemos que não é só sobre os vossos clientes, mas sobre a vossa história. Claro. E a história da Jobartis, fala. Claro, olha, a Jobartis em 2013 era uma empresa muito sonhadora. Uhum. Nós estávamos muito empenhados em operar a transformação digital do nosso setor. Encontramos um setor em que as publicações eram feitas eventualmente em órgãos de tiragem máxima, em jornais, em que o recrutamento, as pessoas tinham de levar os CVs às empresas, tinham que ficar horas e horas para poder enviar candidaturas. Alguém, para conseguir enviar a candidatura para 2 empresas, no máximo, tinha que percorrer longas distâncias. E nós... E as filas. Exatamente. E nós viemos trazer um conceito novo. Viemos também garantir que vai haver maior transparência e lisura ao longo do processo, porque é uma interação feita dentro de uma plataforma com algoritmos bem específicos e que não vai se olhar a rostos, mas sim a perfis e garantir com que para cada vaga vai ser encontrado o candidato ideal. Ok. O que é que pode dizer de quando começamos a Jobartis e hoje? Como é que está o mercado? Primeiro, em termos dos candidatos, né, daquilo que é a oferta que o mercado entrega para as empresas, em termos de RH, mas também das próprias empresas, a maturidade que hoje as próprias empresas têm, a preocupação, falaste de lisura no processo, acredito que o facto desta plataforma ser um lugar de acessibilidade e melhoria da qualidade do processo de recrutamento é algo que vai depender muito daquilo que são os objetivos dos próprios gestores das empresas. Como é que estamos hoje em termos da maturidade destes dois fatores? Hoje para as empresas é algo muito, muito interessante, porque ter o trabalhador errado na posição hoje vai ser catastrófico praticamente, não é? Porque haverão erros e problemas que poderão causar e impactar sobremaneira no desempenho da própria empresa. E as empresas hoje estão mais preocupadas em ter pessoas competentes, em ter pessoas que consigam de facto dar uma resposta cabal e eficaz e eficiente à sua necessidade.
E isso faz com que elas olhem e optem por processos de recrutamento que valorizem de facto o bom desempenho, um perfil adequado. E lembrar que sobre a transparência, hoje já se sabe que nas empresas o compliance começa no RH, não é? Que é desde a lisura na contratação, desde a forma como as pessoas vão entrar, a promoção da meritocracia. Então isto são critérios em que quando uma empresa adopta isso, ela tem muito mais chances de sobreviver no mercado. Depois, a nível dos candidatos, há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, para hoje, nós tivemos uma evolução tremenda, apesar de que não estamos ainda no nível em que a gente quer, porque ainda temos algumas posições com uma oferta muito baixa de candidatos. Não estamos a falar daquelas posições mais específicas, ok? Por exemplo? Olha, por exemplo, eu podia citar para o setor de indústria, ok? Técnicos de manutenção, de facto, para algumas fábricas, cujos técnicos de manutenção para determinadas máquinas ainda são expatriados, não é? Ainda não temos candidatos nacionais suficientes para suprir a nossa demanda, e nós estamos nesse processo de diversificação da economia, em que estamos a apostar no setor fabril também. Onde é que sentes que está o gargalo para nós termos hoje esta dificuldade no mercado? Sentes que está na própria estruturação da oferta, naquilo que tem a ver com o setor da educação, dos cursos disponíveis, a oferta que existe no país? Olha, isto é um ponto que era um ponto-chave no nosso país. Nós sempre estivemos numa posição, não é? Digamos que, não ingrata, mas numa posição muito privilegiada para poder analisar aquilo que era as demandas, não é? Aquilo que os empregadores solicitavam em termos de perfis e aquilo que aparecia em termos de perfis no nosso país. O que hoje existe no nosso país é que o mercado se está a segmentar. De facto, as empresas estão à procura de perfis muito específicos, especialistas, e querem nacionais para essas posições. Os poucos que existem em determinadas posições, eles estão de alguma forma a ser muito bem valorizados, não é? Por algum lado. Ainda há um caminho enorme a ser feito, isso devemos conhecer, mas há alguns pontos em que já há melhorias significativas. Depois, havia um papel do Estado que era muito importante neste processo. Sim. Que era uma organização que devia haver entre quem tem que lidar com questões de trabalho e também quem tem que lidar com questões de formação. Hoje, por acaso este ano, uma coisa de um mês mais ou menos, foi apresentado publicamente o Fundo Nacional do Emprego. Esta instituição vai ser responsável por analisar o mercado, ver que insuficiência nós temos e interagir, por exemplo, com a INAFOP, que faz parte, não é? Ver que formações devem ser incentivados os centros a ter, em termos da necessidade que o nosso mercado tem, e também com os cursos superiores, que daqui a alguns anos nós já vamos ter cursos bem específicos para entender ou atender a nossa demanda. Se calhar ainda não haja tanta discussão a nível da criação de políticas que garantam que estas instituições de ensino se alinhem àquilo que são as necessidades, não só do mercado, né, das empresas, mas daquilo que são as necessidades que o próprio país tem para o desenvolvimento económico e social. Aquelas especialidades que nós deveríamos ter para o país que temos. Certo. Olha, claramente que havia um papel que devia ser desempenhado pelo ente com capacidade, com recursos para olhar o país inteiro. Isso, no caso, era o Estado, e o Estado já fez-lo através deste fundo, exatamente, recém-criado. Nós, enquanto Jobartes, por exemplo, nós tínhamos um programa que é o Jobartes na minha universidade, em que nós promovemos um encontro entre os empregadores, ou seja, os recrutadores e os jovens recém-licenciados, para que haja uma conversa descontraída entre eles, para o recém-licenciado perguntar, olha, o meu perfil de saída é este, qual é o perfil de saída que domínios eu devo ter para que você me absorva, para que você me recrute, e eles lá vão. E nesta conversa, para além do estudante, vai lá estar também o professor, vai lá estar também a universidade, para que eles percebam que o mercado está a absorver este tipo de perfis e que eles consigam fazer uma reorientação do perfil de saída destes estudantes. Então, isso eram coisas que a Jobartes, ao seu nível, podia fazer. O Estado, com este fundo recém-criado,
vai conseguir maximizar isto, chegar a todos os pontos do país e perceber, olha, que em Camabatela a necessidade é esta, exatamente o que nós vamos ter que fazer aqui são essas medidas. Sim. Aqui vão ser cursos mais técnicos, por exemplo, no AMBO há necessidade de haver cursos diferentes dos que lá já existem, porque a oferta é esta, então vamos poder olhar para o mercado de uma forma diferente e ainda bem que já se viu o Estado, que o Estado não pode criar empregos, isso é uma coisa que eles já assumiram, que não vão criar empregos, mas vão criar condições para que as pessoas não só gerem eles os autoempregos, mas como também as empresas possam gerar mais vagas e serem elas publicadas. Pois, há um fenómeno muito, não diria interessante, mas que ainda é muito comum em Angola, né? Que é a tal importação do capital humano. Ainda temos, na minha visão, pode ser leiga, mas ainda considero que ainda importamos demasiadamente capital humano. E medidas, fico feliz, né, por saber que existem medidas como essas a serem tomadas, que de alguma forma vão fechando essas necessidades específicas que nós vamos tendo por falta de oferta do mercado de ensino em si, que eu acredito que tenha um papel muito importante. Mas uma outra questão que eu quero colocar-te era ligada àquilo que é a nova realidade. Nós estamos numa fase, principalmente vou aqui invocar o tal tema que todos nós invocamos hoje em relação aos negócios, que é o pós-Covid. Pós-Covid, as empresas, de alguma forma, estão numa fase de emagrecimento daquilo que é a estrutura da empresa e de que forma, qual é o impacto que tu hoje medes ou como é que acreditas que o mercado se vai mover? Será que já estamos numa fase que as empresas voltam a se abrir? E eu acho que, pegando novamente naquilo que é a importação de quadros, o pós-Covid trouxe-nos uma grande vantagem a nível de quadros nacionais. Eu considero que é uma fase em que, felizmente, devido a toda a crise que passamos, voltamos a olhar para aquilo que é o quadro nacional, para as contratações da mão de obra nacional. Sim, por um lado é uma vantagem, mas por outro lado eles têm uma estrutura mais enxuta. Como é que avalias essa questão hoje? Esse é um ponto muito, mas muito interessante. No pós-Covid, se olhar para aquilo que é o próprio mercado aqui em Angola, o Covid trouxe conceitos, não é? Conceitos digitais, trouxe para a nossa realidade situações que antes, na verdade, não eram aceitáveis. Para a própria Job Artes foi também muito, muito boa para consolidar, porque aquelas pessoas que eram mais céticas, nas recomendações do Covid, acabaram por descobrir que existem formas de recrutamento, podem continuar a fazer recrutamento. Muitas empresas começaram a redimensionar e reorganizar aquilo que são as suas opções de negócio, porque começaram a pensar fora da caixa, porque o Covid assim obrigou. A nível de recrutamento também foi muito bom. Porquê? Porque houve a necessidade, primeiro, de os expatriados voltarem aos seus países de origem, né, devido às cercas que foram criadas, e depois, com a vertente económica e financeira, as empresas começaram a reavaliar a pertinência económica e financeira de ter um colaborador expatriado. O que acontece é que muitos não regressaram, as posições ficaram em aberto, mas a necessidade de fazer aquele trabalho que era feito pelo expatriado também ficou em aberto. E o que acontecia era, como não houve naquele tempo um processo de, havendo um expatriado naquela posição, estar a ser formado um nacional, há esta dificuldade que o mercado tem estado a observar. Mas isto é algo que é cíclico, ok? Algumas empresas têm estado a formar, de facto, colaboradores e depois nós vamos ter, dentro de algum tempo, já cidadãos nacionais a assumirem essas posições e também ali avançarem. Mas também isso é um ponto que varia, porque há questões, nós temos investimento privado, estrangeiro, e que muitas vezes o próprio contrato de investimento, há alguma mão de obra especializada que está contemplada neste tipo de contrato. Então, há uma série de coisas que são analisadas e vistas por aqui, e a própria nossa legislação que determina que 30% pode ser mão de obra expatriada. Ok. Por um lado, nós temos, e acho que essa pergunta vai ser muito interessante para aqueles jovens assim que estão à procura do primeiro emprego, que estão a sair da faculdade. Eu tenho hoje os meus 25 anos, vamos imaginar. Ai, quem me dera ainda, vou ter 25 anos, né? Vamos imaginar que eu tenho agora os meus 25 anos e acabei de sair da faculdade, recém-licenciada,
e estou à procura do primeiro emprego. A maior parte das empresas, de alguma forma, pede experiência de trabalho, que é algo que a juventude ou a camada mais jovem sempre reclamou daquilo que são os recrutadores em Angola. De que forma é que a Jobartis hoje tem dado esta consultoria às empresas para a absorção desses quadros mais novos que precisam, obviamente, daquele processo de integração e mentoria antes de obterem algum nível de experiência? Ok, muito bem. Olha, isto digamos que é um dos... nós somos um país maioritariamente jovem e é um dos grandes pontos de discussão sempre que nós estamos em qualquer fórum. O que é que acontece? E eu aqui gostava de desmistificar um pouco o que acontece com os recrutamentos. Os recrutamentos, existe um descritivo de funções e nele, para além da descrição da função em si, vão haver uma série de requisitos que o candidato deve apresentar. Exatamente. E um dos requisitos podem ser os anos de experiência, mas para além desses há outros requisitos. E geralmente é recrutado o candidato que mais se aproxima os requisitos da vaga. Imagino que uma vaga tenha 5 requisitos, aqueles que estiverem mais próximos destes requisitos vão ser contratados. Depois poderão ser aqueles que aos requisitos obrigatórios, aos preferenciais e tudo. Se o candidato, por exemplo, é um jovem que não tem o requisito anos de experiência e tiver os outros requisitos, ele deve sim enviar a candidatura, porque poderá ser avaliada a sua candidatura normal e, caso reúna os outros requisitos, a empresa pode optar ou decidir por dar a oportunidade, porque aquela pessoa que hoje tem 5 anos de experiência já teve 0. Sim. E, entretanto, as empresas sabem muito bem disso. Só que o processo de formação de um colaborador é que às vezes faz com que alguém queira já alguém pronto a trabalhar. Pois. Mas não havendo isto, os candidatos de facto podem enviar as candidaturas e a inexistência de um requisito não inviabiliza a sua candidatura. Poderá ser algumas posições de gestão, obviamente, por exemplo, claro. Outras posições mais séniores que requerem de facto que o candidato tenha mesmo anos de experiência. Pois. Okay? Estas sim é que são mais limitadoras, mas o que nós sempre aconselhamos é que o candidato ele deve sempre ter uma clara noção do seu perfil profissional, saber o mercado em que ele se encaixa, olhar para as ofertas de emprego que existem e enviar para aquelas em que o seu perfil está aproximado. Se tiver a faltar um dos requisitos da vaga, ele pode fazer o envio da candidatura, mas tem que verificar se este requisito é mandatório ou não. Okay? Se é obrigatório ter esse requisito ou não, para não termos aquilo de enviarmos candidatura e nunca somos chamados. Para trabalhar numa fábrica, para ser team leader de 500 pessoas, alguém sem experiência não vai poder estar. Mas há outras posições em que solicitam 2 anos de experiência como gestor comercial. Se for para trabalhar para um supermercado, ele pode de facto ocupar esta posição. Todo mundo quer, em Angola, todo mundo quer escritório. Ninguém quer ir para o supermercado, ninguém quer começar ali. E algo que eu vou pegar aqui uma deixa é, nós antes de começarmos essa conversa, estávamos aqui a conversar um bocadinho no bastidor e a falar sobre o desenvolvimento das competências que são as competências comportamentais. Hoje em dia nós temos competências e nós estamos nessa era, nós precisamos, enquanto jovens principalmente, começar a perceber a era em que estamos e nos adaptarmos aos tempos. E percebemos que a academia hoje não é tudo. Nós estamos em África nós ainda falamos de, vamos olhar para o currículo e ver o que é atrás da academia. Noutras latitudes, hoje as competências comportamentais estão a pesar muito mais do que aquilo que tu trazes a nível de currículo académico. E se calhar é a era em que os jovens começam a olhar para eles mesmos e a ver que tipo de competências eles deveriam estar a desenvolver. E hoje nós, principalmente na era digital, há muitas competências hoje que geram dinheiro e que a maior parte das empresas tem um leque, vamos assim dizer, uma deficiência, e que nós podemos agregar valor mesmo sem ter uma experiência de ter passado por um empregador. Eu estou na faculdade, mas por que não começo a desenvolver experiência em, por exemplo, começar a desenvolver habilidades de venda, habilidades de marketing e outras habilidades comportamentais que estas empresas hoje, quando vão olhar para o currículo de um júnior, vão dizer, ele é júnior, mas ele agrega este valor nesta área, naquela área. E eu acredito que será, para aqueles jovens que ganharem essa visão, será sim um ponto que estes recrutadores poderão pegar. Porque hoje, naquilo que é o quadro interno de trabalhadores, ainda é uma deficiência. Então, nós vamos na frente da fila quando percebemos os tempos e desenvolvemos essas competências. Ok. Um ponto, novamente, interessante.
O que acontece? Nós hoje, com o advento das novas tecnologias, a inteligência artificial, nós estamos hoje a viver um momento de mudança, não é? E que nós temos hoje máquinas, tecnologias a serem inseridas no mercado de trabalho. Certo. De facto, uma das coisas que as máquinas e a tecnologia não conseguem reproduzir são as sensações, as emoções e os comportamentos. Hoje, as competências brandas, não é, comportamentais, estão a ser muito, mas muito valorizadas. E recentemente estivemos num fórum de gestão de pessoas em que olhava-se para a profissão do influencer como uma das profissões do futuro, porque eles têm competências, como qualquer pessoa que se torna influencer, têm competências que são muito valorizadas. Atenção, não estamos a dizer que no futuro todo mundo vai ser influencer, nada disso, mas eles têm que ter competências muito claras de comunicação, certo, relacionais também, ok? Tem que ter uma forma de comunicação clara, relacionais, e uma aptidão clara para adaptar-se a diferentes cenários. Por exemplo, um influencer tem que, às vezes ele vai estar com alguns convidados, falar de produtos, falar de coisas. Então, esta adaptabilidade, de facto, também é uma das competências muito, mas muito marcantes. Algo que nós consideramos que deve ser visto e há um bordão que se diz: contratamos pelo CV, despedimos pelo comportamento. É que as pessoas hoje, até os próprios recrutadores hoje já olham e querem de facto ou aplicar testes para ver o rastro de personalidades dessa pessoa, ou então procurar verificar questões mais como honestidade, questões mais como sinceridade. Hoje já se fazem entrevistas de stress para verificarmos se de facto de que forma é que ele reagiria numa situação estressante, uma vez que o nosso escopo de trabalho é manifestamente estressante. Como é que vai lidar alguém que trabalha com atendimento ao cliente, como é que ele vai lidar com um caso de arrogância do cliente e tudo. Então, e por vezes, um outro aspecto muito, muito interessante, por vezes é repertório de línguas. Quantas línguas fala? Você está na faculdade, está-se a formar em engenharia, o mercado de engenharia é um mercado que se calhar está apertado, não há muitas vagas. Mas se falar 2 línguas, se falar 3 línguas, vai à frente. Entende? São coisas que por vezes o próprio candidato não olha, mas que sim, nos colocam à frente naquilo que é a fila. Então nós precisamos perceber como competir melhor nesse mercado para irmos à frente. Claro, e o termo é mesmo este: competir. Como é que nós podemos de alguma forma ser mais competitivos no mercado de trabalho? Isso. Como é que nós podemos nos posicionar de uma forma? Nós, quando vamos a uma universidade, dissemos aos estudantes: ok, levanta a mão quem está no curso de engenharia, por exemplo. Eles vão lá levantando. Levanta a mão quem reconheceu algum colega na turma, e vão todos levantando. Ok, vocês vão todos terminar a licenciatura juntos, e o que é que vai fazer com que seja você a ser recrutado e não o seu colega? Se entretanto a matéria é a mesma, o tipo de certificado é o mesmo, as notas podem não ser as mesmas, mas o conhecimento vai ser manifestamente semelhante. O recebido, o absorvido não, mas o recebido e entregue pela universidade é o mesmo, o perfil de saída para a vossa opção é o mesmo. O que é que vai diferenciar e fazer com que eu, enquanto recrutador, decida optar pelo A e não pelo B? Lá está, são essas questões. É uma determinação estratégica não só da formação complementar, não é? Apostar em línguas, verificar se o meu perfil de saída, ele de facto tem como áreas para poder trabalhar esta e aquela. Nestas áreas, uma vaga para este meu setor solicitam inglês, solicitam também uma outra formação de Excel. Eu devo fazer essas formações para que eu agregue valor ao meu perfil de saída e consiga estar apto a concorrer de facto no mercado. Se eu só tiver, por exemplo, uma vaga que solicitam 10 anos de experiência, mas inglês, domínio do Excel e pacote Office, e eu ter de facto essas componentes, a vaga pode ser minha, se o recrutador depois verificar que eu tenho apenas de todos os requisitos eu tenho, eles só não têm um deles, que é o requisito de experiência, e que naturalmente pela idade não vai ser o mais forte. Mauro, há uma pergunta que eu quero te fazer, e acredito que várias pessoas no meu lugar gostavam de saber, principalmente as pessoas que andam ali à espera de encontrar uma vaga de emprego no mercado. Há algum tempo atrás saiu uma publicação nesses canais das redes sociais, que dava conta que por cada 10 licenciados, se eu não estou em erro foi isto, por cada 10 licenciados apenas 3 entram para o mercado de emprego. E nos comentários havia um burburinho, porque as pessoas até acreditavam que esta estatística era ainda menor, que nem eram 3 sequer.
De certeza que a Job Artis tem dados sobre isto. Eu gostava de saber quais são os dados, qual é então a proporção correta deste dado? Olha, só para enquadrarmos aqui, a Job Artis tem uma abrangência digital. Nós olhamos para aquilo que tem a ver com o mercado e a oferta e a procura de emprego no plano mais digital. E podemos, sem sombra de dúvidas, dizer, e nós este ano, por exemplo, nós lançamos o primeiro relatório anual de emprego, ok? E os dados são muito mais animadores do que se diz, ok? Naturalmente, e porque neste evento esteve uma PTS também representado pelo Diretor Nacional do Trabalho, os nossos dados vêm complementar aquelas informações que o Governo já tem, ok? Há um trabalho a ser feito, ok? O Governo tem os seus dados, as suas informações. Nos nossos dados, por exemplo, há uma intenção, e das empresas que foram inquiridas por nós, há uma intenção de 54% a mais das empresas em quererem recrutar e cerca de 25% das empresas inquiridas por nós não solicitam nenhum ano de experiência para esta vaga. Uma das nuances, de facto, que faz com que o nosso país tenha, não diria índices tão altos de desemprego, é de facto duas variáveis. Uma é a variável da manutenção de postos de trabalho, que está muito ligado aos microempregos que são criados, às microempresas e pequenas empresas que iniciam, de facto, atividades e depois, por algum problema, elas deixam de poder continuar a funcionar. E a outra é, de facto, a estruturação ou segmentação que o nosso mercado está a observar hoje. Lá está, existiam vagas que eram ocupadas por expatriados, que existem, essas vagas estão ali disponíveis, em aberto, só que não temos ainda as pessoas com a formação para poder ocupar essas vagas. E nós, por isso é que hoje existe este Fundo Nacional do Emprego, que vai trabalhar com a UNEFOP, a MAPTES, com o Ministério da Educação e também o Ministério do Ensino Superior, para concertarem e vermos, ok, nós temos necessidades desse tipo de posições, e aí reorientarmos e reorganizarmos e fazermos como faz, por exemplo, na Europa, que há formações técnicas que têm equiparação universitárias, então há formações universitárias, se calhar fazer como o Tratado de Bolonha, que é reduzir os anos de estudo, enfim, coisas que podem ser feitas e que acredito que o nosso mercado vai chegar até este ponto para garantirmos de facto isso. Mas com relação aos números, o que posso dizer é que precisamos dos números nacionais, que são aqueles detidos pelo próprio governo, que vai aí. Agora temos o censo vai dar-nos também informações palpáveis, porque não vão ser apenas quantas pessoas somos, é como vivemos e como vivemos também está a parte económica e financeira do país. E aí vamos ter dados mais palpáveis, vamos poder verificar para tirar essas dúvidas que existem sobre o país. Ok, não temos números agora para avançar, mas de forma geral podemos dizer que é sim um mercado como a maior parte dos mercados no mundo, em que hoje as empresas, obviamente, num mercado como o nosso, não têm a capacidade de absorver toda a mão de obra que entra para o mercado. E a opção para estes quadros seria ou será, né, o autoemprego. De que forma é que hoje a Job Artis tem lidado com o autoemprego? Qual é a sua visão sobre o autoemprego? Ok. Muito bem. Nós olhamos para o autoemprego e aliás, é uma questão que o Estado incentiva aí bastante. Nós, de forma alguma, retiramos, imagino que temos algum candidato nosso que também ele tem a sua própria forma o seu autoemprego. O que muitas vezes nós deixamos disponível é que as perspectivas de evolução e crescimento, e mostrar que ele pode, de facto, recrutar também através das Job Artis. Há uma tendência para o nosso mercado de cada vez mais as pessoas optarem por esta via. Mas o que falta é, de facto, o acesso a financiamento, que é o que nós, pelo menos, temos visto. As pessoas terem mais financiamento, que a banca, de facto, financia a economia e que dê crédito a essas pessoas e que se criem mercados também que podem haver. Depois, quando falou em algo há pouco sobre o mercado não poder absorver a todo mundo, isso é verdade, isso em todos os países. Sim. Sempre haverá claramente desemprego.
mas é preciso haver um investimento claro em situações como, por exemplo, uma depreciação positiva para uma das zonas. Se vamos investir para colocar fábricas ou deslocar algumas empresas que estão aqui em Luanda para estimular a economia nos outros sítios. Mas depois há outras questões. É também o próprio governo, as pessoas que lidam com a economia, criar estímulos não só fiscais, mas para que façam com que outras pessoas vão. Nós, os jovens, queremos ter acesso à internet, então se calhar vamos incentivar que a empresa de internet opere também por lá e que alguém consiga estar ali. Que hajam cinemas, então tem de haver cinemas. Então nós vamos poder ir para o Cuando Cubango normalmente, se soubermos enquanto jovem não precisamos ir para Luanda para ir a um cinema, para ir a um Belas, para ir a um outro sítio e tudo. Se criamos essa estrutura em todas as províncias, nós vamos ter pessoas a se deslocarem normalmente. Depois, temos que ter uma garantia também de criar cada vez mais empregos não especializados, ou seja, para a mão de obra não qualificada. Isso. Que é o investimento na própria agricultura, mas é preciso nós estruturarmos de facto isso e as pessoas poderem ver que a agricultura é algo que anda. Há um potencial muito grande no agronegócio, mas precisamos organizar-nos melhor, se for em forma de cooperativa ou de agricultura familiar, mas temos que organizarmos e depois vermos as opções que essas pessoas podem ter. Por exemplo, se estar aqui e sem desprimor alguém que está a trabalhar como zungueira ou alguma coisa assim, sem desprimor da posição, se lhe for de facto feita a proposta para trabalhar numa fazenda, para se juntar a uma cooperativa. Exatamente, com a segurança social paga, com escola para os seus filhos e tudo, depois vai acabar por não importar onde está e as pessoas vão ir e deslocar-se. Depois termos fábricas exatamente com o processo todo a começar aqui em Angola, nós precisamos de indústria primária, nós precisamos da secundária, nós depois a última final, temos que ter aquela indústria que fornece para a própria indústria também. Isso vai garantir com que hajam cada vez mais vagas, porque muitas das nossas fábricas também importam grande parte da sua matéria-prima e que a pessoa que está lá é apenas linhas de montagem, zonas de mistura e tudo. Então precisamos mesmo de aumentar o leque para que mais pessoas possam ter acesso a essas posições também e daí irem galgando, subindo naturalmente. Olha, Mauro, eu concordo contigo. Eu acho que a solução, né, para o mercado de emprego, o desenvolvimento e a criação de muitos mais postos de trabalho em qualquer país passa pelo empreendedorismo, vou chamar assim. Porque o empreendedorismo é a indústria que cria as soluções. E quando as empresas ou os empreendedores se desenvolvem, eles estão num ambiente que é permitido ou é possível essas empresas se desenvolverem, elas automaticamente criam postos de trabalho e tudo começa, como tu bem disseste, nas políticas que o próprio Estado cria para que essas empresas sobrevivam. E nós estamos numa fase em que, infelizmente, ainda não temos o que desejaríamos a nível de cenário económico e eu acho que o mercado de emprego se desenvolverá neste momento em que nós percebemos que o angolano tem de investir em Angola e o angolano tem de criar, não importa se é um angolano, que tu falaste bem, do setor primário, que vai investir no setor primário, no secundário ou nos outros setores, mas essas empresas têm que poder se desenvolver neste ambiente, não haver um ambiente que seja agreste, em que elas morrem automaticamente. Primeiro, essas políticas, né, serem criadas que permitem que, tu falaste bem dos incentivos fiscais, da criação de créditos bancários e da definição clara de como se acede ao crédito, quem acede ao crédito, quais são os mecanismos e a coleção e todos os dados haver lisura em todos esses processos, vai ajudar o mercado de emprego a se desenvolver muito, as empresas a se desenvolverem muito e essas empresas, obviamente, serão estas empresas ou estas pessoas que estão a sair da faculdade que desenvolverão estas empresas e criarão os postos de emprego. Claro. Porque durante algum tempo, principalmente para jovens da nossa geração, nós viemos de uma fase em que nós, de alguma forma, havia uma crença de que o Estado é que criava os postos de emprego, quando na verdade quem cria os postos de emprego são na verdade as empresas, os empreendedores, são estas pessoas que desenvolvem soluções e precisam obviamente crescer a estrutura e precisam desta mão de obra, precisam absorver essa mão de obra. Então, e sendo nós africanos, e obviamente já deves ter ouvido essa estatística, em 50 anos seremos a maior população do mundo, a maior parte das pessoas que existirá na Terra será ou africano ou descendente do africano,
nós vamos ter que dominar o mundo de forma natural, nós vamos dominar o mundo de forma natural porque não vai haver outra opção, porque seremos a maioria. Então, olhando para isso, quando olho para nós em 20 anos, olho para uma Angola em que o angolano desperta para esta visão em que nós é que temos hoje a responsabilidade de criar os postos de emprego. Muito mais do que procurar um emprego, temos a responsabilidade de ser a máquina que reproduz a quantidade de postos de trabalho que existem neste mercado. Claro, claro. E nós temos de ter a capacidade não só de olhar para esses fatores, mas há algo que também nós, enquanto país, temos que determinar. Por exemplo, quando nós fazemos investimentos na economia, ela vai gerar consumo, e quando há consumo, a geração de riqueza, ou seja, a economia vai circulando, nós cada vez mais vamos procurando alcançar uma série de outras questões. O nosso país tem potencialidades enormes para termos, por exemplo, o próprio turismo. Começa na própria população jovem. Eu acho que esse é o maior recurso que nós temos. Claro, claro, claro. Mas também precisamos afastar-nos, olhar para a matriz que nós temos, não é? do trabalhador formal. Nós sempre ouvimos dos pais, se forma, procura um emprego no Estado para ter estabilidade, depois faz a sua vida. Certo. Mas hoje um jovem vai desenvolver muito mais trabalhando para o privado do que trabalhar para o Estado. Porque o Estado tem formas próprias não só de ingresso, mas como também de progressão de carreira. Okay? E há, não digamos um teto, mas há um limite em que chegas, chefe de secção ou assim, que as outras posições são mais por confiança política, porque naturalmente é a forma, o modus operandi como o Estado faz as coisas. Okay. Mas já nas empresas, não, okay? Em que um colaborador pode ter crescimento contínuo ao longo de 5 anos. E tu és a prova disso? Claro. A prova viva. E depois há, de facto, isto pode garantir com que qualquer jovem em 10 anos, de facto, não esteja em posições muito mais elevadas e que já se consiga tirar proveito dos anos de experiência que eventualmente tem. Porque nós temos muitas pessoas, por exemplo, no setor público, com muita sabedoria, muitos anos de experiência, mas que não ocupam posições de gestão e tudo, porque naturalmente as carreiras são feitas de uma forma ligeiramente diferente. Então, na matriz precisamos melhorar e ver isto. Hoje já estamos a ver muitas pessoas a empreenderem, estamos a ter serviços que antes não tínhamos. Este processo da digitalização deve ser, de facto, uma componente muito verificada. O Estado tem, de alguma forma, de também assegurar, porque também sabemos que a banca tem uma questão que tem a ver com as garantias que elas recebem para poder fazer, haver isso, se haver o crédito, nós vamos estimular o consumo das pessoas, e havendo este consumo, nós vamos ter cada vez mais riquezas a serem criadas, porque não é mau que as pessoas fiquem ricas com o que se presta aqui de serviço. Sim. Mas é preciso que a gente deixe de ter business para fazer as coisas, mas sim também olhar exatamente e legalizarmos, porque hoje temos muitas pessoas que movimentam, sei lá, mensalmente 10 milhões de kwanzas, mas não estão formalmente no mercado, exatamente, não pagam nenhum tipo de imposto, não estão minimamente na economia formal. Sei que o governo tem um plano, eu tenho um programa que é de reconversão da economia informal, mas precisa de muito mais coisas, que é para conseguir atrair aquelas pessoas todas e fazer com que eles optem por ter um NIF, por pagar impostos, por ter tudo pronto. E depois de um tempo vai haver a necessidade de eu deixar de trabalhar sozinho e contratar uma pessoa para que essa pessoa depois também me ajude e eu tenha mais tempo para poder descansar. Então, isto é uma das coisas. Um dos grandes problemas do empreendedorismo é que muitas vezes, quando é um empreendedor único, não tem feriados, não tem final de semana, não tem nada, não tem férias. E sabes que esta questão está muito ligada ao que estávamos a falar, que é a capacidade de gestão. Infelizmente, existe um déficit muito grande, porque a maior parte das empresas hoje em Angola sobrevive, as novas empresas em Angola sobrevivem até o primeiro ano. A maior parte delas, das empresas criadas, em um ano morre. Porquê? Por causa da capacidade de gestão. Somos um povo ou pessoas que, de alguma forma, muito ligadas ou dadas para a criação de negócios. A maior parte deles são só negócios de subsistência, mas o empreendedorismo no seu todo e a gestão de empresas, fazer a máquina funcionar é algo novo para nós, é algo que eu acredito que também devem haver políticas em relação a isso,
Por quê? Porque as pessoas vêm com uma ideia muito boa, estruturam a parte operacional muito boa, mas depois, quando vamos meter essa empresa para o mercado, por vezes está colocada no mercado errado, por vezes definiu muito mal o público errado, por vezes é uma empresa que não sabe vender, tem até atendimento, mas não sabe. Eu costumo dizer, a maior parte das empresas tem só atendentes, não tem vendedores. É uma empresa que não tem capacidade comercial, não tem educação financeira dentro da empresa, não há controlo, não há gestão de forma geral. Então, essa parte da gestão dos negócios, para que eles deixem apenas de ser de subsistência, e essa parte da educação financeira também é questão de política, porque se nós aprendermos, por exemplo, vamos imaginar que nós aprendamos sobre educação financeira desde ali até a idade, aprendemos isso na escola. Quando eu sou um adulto de 30 anos, eu já venho com uma cultura de gestão financeira, com uma cultura já sou educado financeiramente, de tal forma que não sou o empreendedor que é de chapa ganha, chapa gasta. E já vindo com esta cultura, a taxa de insucesso das empresas diminui. Então, olharmos para o mercado ou para a economia num todo, com esta visão holística, percebemos que o setor da educação, as famílias e a própria cultura do país exerce um poder muito grande naquilo que vai ser o resultado final das empresas. É essencial, porque se olharmos para eles de forma separada, não percebemos até que ponto a falta de educação financeira ali, em terra idade, quando ele tem 5, 7 anos, vai impactar aquele adulto de 30 anos que se tornou gestor de um negócio, que até poderia ter sucesso, mas que morre em menos de um ano. Isto tem uma relevância muito grande. Porquê? Porque nós hoje, no nosso mercado, temos cada vez mais pessoas voltadas para o consumismo, por exemplo. Se nós tivéssemos, e apesar de ter instituições como a INAPEM, que dá muito suporte, de facto, aos empreendedores, aos novos, aos micro, às pequenas e médias empresas, mas precisamos, lá está, de transformar isso numa questão como um todo e pensar o país em todas as vertentes. Se nós quisermos ter mais postos de trabalho, nós temos que fazer com que hajam mais empresários, com que hajam mais empresas e com que as empresas tenham condições de pagar estes salários. Uma coisa é nós termos um negócio, hoje contratarmos uma pessoa e depois não haver condições para a manutenção daquele posto de trabalho. E também uma necessidade de profissionalização de facto daquilo. Hoje, alguém que é uma confeiteira, as pessoas não querem alguém que faz apenas o bolo, as pessoas querem pessoas que vão inovar também nesse tipo de situação. Não estamos a dizer que ele vai trazer um Red Velvet de uma outra forma, mas ele vai inovar em alguma coisa para garantir com que os clientes vão ir lá comprar esse serviço. Então, falta de facto isto, nós estruturamos melhor o mercado, e isso é todo. Como se diz, temos que pensar o país, ver que país é que nós queremos e começar a ir nesta direção, mas não é uma coisa que vamos andar uns para a direita e outros para a esquerda. Temos todos que definir. Nós vamos todos para a direita e isso vai ter os respaldos todos, quer a nível de saúde, educação, quer a nível financeiro. Nós vamos poder gastar mais e melhor. Nós temos um mito, não é? Que com janeiro, porque nós, quando chega o dezembro, as economias todas são gastas, sem contar com janeiro, depois de dezembro. Então, há uma série de coisas que são culturais e que devem, de alguma forma, começar não só a ser discutidas, abordadas, mas como também alteradas, né? Para que, se queremos um país melhor, temos que começar a investir em informação, em educação, em empoderamento. De facto, temos que garantir que as pessoas sejam capazes de pensar não só por si próprias, mas também com a cultura jurídica cidadã também aumente melhor, para nós cobrarmos mais daqueles que deviam fazer e também fazer, nos ser possível, cobrarem mais também. Obviamente. Falamos muito sobre o mercado angolano de várias vertentes, falamos sobre as políticas de Estado, os recrutadores, falamos das empresas, falamos do próprio candidato, da cultura do próprio país e do potencial e tudo mais. Eu gostava de saber qual é hoje o maior desafio da Jobartis no mercado angolano. Para nós, um dos maiores desafios tem sido a infoexclusão. O que acontece? Algumas posições que podiam ser publicadas no plano digital como posições menos qualificadas, não é? Nós ainda temos uma dificuldade para alcançar esses profissionais. Então a infoexclusão tem sido um grande desafio para nós
porque naturalmente nós queremos que para que auxiliares domésticas, né, auxiliares de lar, para posições como varredores, para posições como manicure, pedicure, então essas posições menos cotadas geralmente têm também mais dificuldades. E também pelo grau de instrução que as pessoas, na sua grande maioria... E o nível de digitalização da própria sociedade. Exatamente. Uma coisa que é o índice de penetração da internet, que ainda não é tão massificado. Outra coisa é a boa utilização da internet. Pois. É só nós vermos aqui as páginas que nós temos, que mais são acessadas aqui a nível nacional. Muitas pessoas, para irmos a um determinado site, ainda vamos ao Google e escrevemos só o nome. Muitos não conseguem chegar aí, por exemplo, Facebook. Isso é www.facebook, alguma coisa, faça aqui a publicidade. Preferem ir ao Google e fazer essa pesquisa. Então, a própria utilização da internet ainda não é a mais eficiente e eficaz também. Muitas vezes você tem pessoas a irem à procura de emprego com os seus CVs à mão, mas usam o WhatsApp e podiam estar a pesquisar sobre ofertas de emprego aqui, sobre vagas, e naturalmente vão aparecer diversas fontes de oferta de emprego. Então, a infoexclusão é uma delas, a deficiente utilização da internet também tem sido... Aqui se calhar existe um desafio bem interessante para as recrutadoras, para a própria educação deste consumidor, para esta questão das plataformas digitais. Claro. E os potenciais, e para que as pessoas consigam de alguma forma perceber, quando fala de educação, que não são apenas para entretenimento. Okay? E nós até já vemos muitas vezes que até no LinkedIn, que era uma plataforma estritamente profissional, as pessoas colocam coisas para entretenimento, então, apesar de haver esse momento mais lúdico, mas temos que saber que todas as ferramentas podem ser utilizadas como canais e fontes de ofertas de emprego. Só que temos que estar orientados para esse tipo de busca. Pois. Agora, falando das outras recrutadoras, sabemos que, eu sei que a Jobart hoje não é a única plataforma de recrutamentos em Angola. Eu gostava de saber, se eu sou o recrutador, por que razão eu escolheria a Jobartis como este prestador de serviço para que eu encontre, estes quadros que eu ando a procurar no mercado. Qual é hoje o vosso diferencial? Vamos lá. Hora de vender o peixe, Dr. Mauro. Bem, muito bem. Onde é que a Jobartis tem o seu fator X, não é? A Jobartis, de facto, não só por ser a primeira plataforma digital, nós operamos, de facto, a transformação digital nesse setor. Nós trouxemos recrutamento online, nós fomos os primeiros a agendar e a realizar entrevistas em ferramenta própria. Enfim, nós trouxemos isto. Depois nós temos os anos de mercado, que é a experiência, na verdade, como se diz na gíria, um posto, não é? Os anos de experiência são um posto. Nós somos não só o mais antigo, mas como também os mais experientes no mercado. Hoje, alguns concorrentes utilizam a nossa base de dados. Nós temos a maior base de dados privada de profissionais de Angola. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas na nossa plataforma inscritas, não é? E naturalmente nós temos um poder de segmentação e estamos, do nosso desenvolvimento, nós estamos hoje habilitados a atender qualquer necessidade de capital humano que essa empresa tenha, quer a nível de testes, formação, quer a nível de avaliação, quer a nível de cedência temporária de colaboradores. Enfim, nós hoje estamos muito abertos, temos um leque de serviços que dá para qualquer necessidade que uma empresa eventualmente tenha em termos de capital humano. Então este é o nosso diferencial, é que nós crescemos, nos estruturamos e estamos prontos a dar resposta a qualquer... Ou seja, são a empresa com maior portfólio. Claro, atualmente. Se eu sou a pessoa, o quadro, né, que quero me inscrever na Jobartis para conseguir um emprego, ou se eu sou o recrutador e quero encontrar a Jobartis, quais são os canais oficiais para encontrar a Jobartis? Claro, o primeiro deles é o nosso próprio site, que é o www.jobartis.com.
não é? jobartis.com. Nós estamos também no LinkedIn, estamos no TikTok, estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos contas oficiais nesses canais digitais. A nossa equipa trabalha 24 horas, nós temos uma equipa clara para atendimento não só aos candidatos, mas como também para atendimento aos empregadores. Os empregadores têm uma área própria na nossa plataforma, que ao acederem poderão ir para lá, podem publicar uma oferta na plataforma, vão ser imediatamente contactados pela nossa equipa de consultores que os vão ajudar a orientar, de facto, a perceber não só o descritivo de função que têm, mas como também as necessidades que têm. Os candidatos podem registar-se, criar um perfil profissional na conta e só têm que ficar atentos ao seu e-mail e telefone, porque a Jobartis é que tem a obrigação de ir atrás das ofertas de emprego para que eles tenham acesso às mesmas, e é completamente gratuito para os candidatos. Olha, foi uma conversa super agradável, muito produtiva. Acredito que não havia melhor parceiro para o Clube da Misha para estar aqui a falar sobre este tema, que é o mercado de emprego em Angola. Fico muito orgulhosa pela maturidade que a Jobartis hoje tem. Agradecer a tua presença, agradecer a presença da Jobartis, agradecer essa parceria connosco e dizer que Angola espera que vocês evoluam cada vez mais, que encontrem melhores formas de impactar o mercado e influenciar a criação dessas políticas que nós tanto debatemos neste dia. Quero agradecer também a Si, que esteve connosco neste podcast, que esteve a acompanhar essa conversa, tanto seja um empregador ou alguém que procura um emprego, e dizer que sim, a Jobartis existe no mercado angolano, estamos todos aqui como angolanos a tentar fazer o nosso melhor e esperamos que esse mercado desenvolva-se cada vez mais. Não se esqueça de acompanhar os nossos canais digitais, tanto do Clube da Misha como da Jobartis, e não perca os próximos episódios deste podcast. Até já!